Por que é tão difícil dizer o que é energia? A gente usa essa palavra o tempo todo no nosso cotidiano, a gente fala sobre energia elétrica, energia eólica, energia solar. Quando uma pessoa é muito inquieta, muito animada, a gente geralmente diz que essa pessoa ela é enérgica, né? Mas e se eu te perguntasse agora, o que é energia? Você saberia responder? Recentemente eu dei uma aula sobre energia para um cursinho pré-vestibular que eu leciono e eu precisei falar sobre energia. Naquela aula eu quis relacionar energia com movimento, trazendo a ideia de que a energia é uma grandeza física que possui a capacidade de gerar movimento. Então, por exemplo, se eu seguro um objeto a certa altura do chão, a gente diz que ele tem uma energia potencial gravitacional. E se eu soltar esse objeto, ele vai entrar em movimento, porque nesse caso ele passou a adquirir energia cinética, que é a energia do movimento. Mas assim, no fundo, eu sabia que essa explicação ela não estava completamente correta, né? Porque, embora o movimento seja uma manifestação da energia, os dois não são a mesma coisa. Eles estão relacionados. E foi aí que eu me dei conta, né, que eu percebi que entender o que é energia vai muito além de pensar apenas em movimento. Mas assim, a verdade é que não existe uma explicação, uma definição clara e intuitiva sobre o que é energia. O que a gente sabe é que ela é uma grandeza abstrata, que se conserva e que a gente consegue calcular. Mas a gente não entende exatamente o que ela é, o que ela significa. A gente entende como ela se comporta. Mas o que significa exatamente, né, dizer que a energia se conserva? No volume 1 do livro Lições de Física, do Feynman, ele explica isso com uma história. Ele fala de um menino chamado Dennis que tem 28 blocos indestrutíveis. Os blocos eles precisam ser indestrutíveis nesse caso porque, para nossa história, os blocos são justamente a analogia da energia, que se conserva, que ela não pode nem ser criada e nem destruída. Só que a mãe do Dennis, ela percebe que não importa o que ele faça, no fim do dia sempre vai ter esses 28 blocos. Só que um dia ela decide contar esses blocos e ela percebe que tem apenas 27. Só que aí ela procura dentro da casa, procura embaixo do tapete e vê que tem um bloquinho lá escondido dentro, aliás, embaixo desse tapete. Beleza, então no fim do dia, de fato, continua tendo 28 blocos. Só que no outro dia, ela percebe, conta, né, o total de blocos e percebe que tem apenas 26 blocos. Só que ela procura do lado de fora da casa e vê que esses 2 blocos estão lá no quintal, lá do lado de fora. Então, no total, continua tendo 28 blocos no fim do dia. Aí, um certo dia, o dia 3, ela encontra 30 blocos. Então, ao invés de estar sumindo, estão surgindo novos blocos, né? Só que ela lembra que tem um amiguinho do Dennis que foi na casa deles e ele deixou 2 blocos lá na casa. Portanto, né, totalizou 30 blocos. Então, o que ela percebeu aqui? Ela percebeu que tem uma grandeza que não se modifica, que é essa quantidade total de blocos. E não importa onde esses blocos estejam, o número total continua sendo sempre o mesmo, que nesse caso é 28. E é exatamente isso que acontece com a energia. A quantidade total de energia sempre vai se manter constante. Então, o que significa isso? Se eu tinha 28 blocos no nosso exemplo no começo do dia, no fim do dia eu continuo tendo 28 blocos, apesar do processo que acontece aí entre o começo e o fim do dia. Tem bloco que vai parar debaixo do tapete, tem bloco que vai parar lá fora, mas a contagem total sempre vai ser 28. E uma coisa que ela percebeu é que se a quantidade, agora voltando para os blocos, se a quantidade total de blocos for menor, significa que blocos foram tirados desse total de 28. E se a contagem for maior, significa que blocos foram adicionados nessa contagem. Agora, voltando para a energia, naquele exemplo que eu dei de um bloco, de um objeto caindo, né, de determinada altura,
Inicialmente, esse objeto tem energia potencial gravitacional. Conforme ele vai caindo, essa energia potencial, de fato, ela vai diminuindo. Só que isso significa que ela está se transformando em outro tipo de energia, que nesse caso é a cinética. Então, a energia não está sendo perdida, ela está sendo transformada. Então, uma conclusão que a gente tem aqui é que a energia, ela nunca se perde, ela sempre se transforma. Mas beleza, eu falei e acabei não respondendo ainda a questão principal, que é, afinal, o que é energia? E tem um motivo para isso. Eu ainda não defini o que é energia, justamente porque essa definição não é simples, não é intuitiva. A energia é mais uma daquelas grandezas da física em que a gente não tem uma definição que se eu falar aqui para você, energia é tal coisa, você continua sem entender o que é energia. E isso de fato acontece na física, com essa grandeza e com outras, só que nesse caso o que é importante não é a gente entender fielmente o que é a definição, mas sim entender como que essa grandeza se comporta. E a gente entende como a energia se comporta. Um dos principais fundamentos que envolvem a energia é justamente a sua conservação, que foi o que eu abordei mais no vídeo. E eu acredito que essa é a ideia que deve ficar mais na cabeça da gente, em geral. Mas assim, só para não falar que eu não defini nada, né? Se eu precisasse dar uma definição aqui de energia, eu diria que ela é uma grandeza física, que ela é abstrata, ela pode mudar de forma, ela pode se esconder, até diria, ela pode se mover, mas ela nunca é criada e nunca desaparece. Ela sempre se conserva.